Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou ainda boa madrugada. Bom, eu tô aqui com um desafio de Sudoku, né, do Antes 67, do Karnak o Magnificente. Encontrei esse desafio no Logic Masters da Alemanha e agora a gente vai tentar resolver ele, né? Vamos ver, é um desafio de nível 1 segundo o site, né? Então, iniciando pelas regras, as regras normais de Sudoku se aplicam, né? Então, você vai ter os números de 1 a 9 em cada linha, cada coluna, e cada caixa 3x3. Você tem as linhas de soma de região, que são essas linhas azuis aqui. O que elas significam? Que cada borda de caixa divide ela em segmentos que tem a mesma soma, né? Então, por exemplo, essas três células aqui somam o mesmo que esses três dígitos. Os três dígitos vermelhos somam o mesmo que os três dígitos amarelos, que somam o mesmo que os três dígitos laranjas, que somam o mesmo que, por exemplo, esse dígito roxo aqui, lilás. Né? Então, por exemplo, se aqui fosse 1, 2, 4, né, somando 7, então aqui poderia ser um 7, aqui poderia ser... bom, não tem muita opção, né? Mas aqui poderia ser, por exemplo, um 2 com 5. Né? Então, essa é a regra número 2. Bom, continuando. Regra 3. Killer cages, que são essas pequenas grades aqui, né? Essas cages, né? Enfim. E elas não podem repetir, o dígito não pode repetir dentro delas. Então, por exemplo, aqui já não poderia mesmo, porque está dentro de uma mesma caixa, mas aqui, por exemplo, poderia repetir, né? Por exemplo, se aqui fosse aqui fica até difícil repetir, não tem exemplo que possa ter repetição, né? Mas vamos supor, esquece esse V aqui. Se aqui fosse um 7, aqui fosse um 7 soma 14, e aqui um 4 para dar 18, por exemplo. Né? Poderia ser, pensando só na Killer Cage aqui. Né? Indo para a próxima regra, a regra do X e do V, justamente, né? Dois dígitos que tenham um X no meio deles tem que somar 10. Então, por exemplo, se aqui fosse 4, aqui teria que ser 6. Se aqui fosse 1, aqui teria que ser 9. Né? E o V soma 5. Então, se aqui fosse um 2, aqui teria que ser um 3, por exemplo. Continuando. Arrows, né? Essas flechas aqui. Então, por exemplo, o dígito do círculo ele tem que equivaler à soma dos dígitos pelos quais essa flecha passa. Né? Então, por exemplo, se aqui fosse 2, 3 e 4, aqui teria que somar 9. Né? Que 2 mais 3 mais 4 dá 9, por exemplo. Uma caixa amarela, né? O dígito na caixa amarela é par, então ele poderia ser 2, 4, 6 ou 8. E chegamos nela, né? A regra antes 67. O par 67, que virou um meme na internet recentemente, né? Não pode aparecer nesse desafio. Né? Ou seja, se tiver um 6 nessa célula, aqui, no caso não pode ter um 6 aqui, porque ele não pode ser adjacente a um 7 nem de maneira ortogonal, né? Então nenhuma dessas células pode ser 7, e nem de maneira diagonal, né? Então nem essas células podem ser 7. Bom, essas são todas as regras, então vamos iniciar a resolução aqui. Bom, aqui eu já vi bastante restrição, né? Porque, enfim... Bom, aqui de cara já dá para saber. Se esses três dígitos, né? Essa caixa aqui soma 18, e o que está no X soma 10, então aqui só tem um valor que pode ser que é 8. Né? Então já começamos bem. Tá. O que mais que a gente pode pensar aqui? Aqui é a mesma coisa, né? Se esses somam 10 e a caixa soma 19, aqui tem que ser um 9. Opa, estou no menu de cor. 9. Aqui é interessante. Esses dois dígitos somam 10 e esses dois dígitos somam 10.
Então, se A mais B soma 10 e B mais C soma 10, então A é igual a C, né? Porque os dois estão somando com o mesmo valor. Então a gente vai representar isso botando os dois na mesma cor aqui, pode ser o laranja. Beleza. O que mais que dá para pensar aqui? Aqui soma 10 também, porque esses dois somam 5, esses dois têm que somar 10. O V, ele é uma... Aliás, tem uma coisa interessante aqui. Onde que está o dígito 5? Porque o 5 não pode ir no V, porque se fosse, ele teria que somar com 0 para dar a soma 5, então não pode. E nem com 10, porque no X, né? Porque o X ele teria que somar 10, teria que ir com outro 5, e isso quebra a regra de Sudoku. Então, nessa caixa central, o 5 não pode ir aqui, também não pode ir aqui, aqui já são outros números, 5 não é par e 5 não pode ir no V. Né? Então, para o 5 sobrou a célula central. Né? Bom, beleza. Esses 10 aqui, essas duas somas 10, eles não podem ser nem 1, 9 e nem 2, 8, porque o 9 e o 8 já foram usados aqui. Então eles são ou 3, 7 ou 4, 6. O que significa que essas duas aqui são um par de 1 e 2. Como esse quadrado ele é par, então é o 2 e aqui é 1. E já de cara já entrega pra gente que esse aqui é 4, porque tem que somar 5. E esse aqui é 6, porque tem que somar 10. E de fato aqui soma 18, né? Aqui é um 3, 4, 6, 7. Não sei se é interessante anotar isso. O que mais que temos? Soma 10, aqui soma 5. O que pode ser? Bom, o mínimo que essas três aqui podem somar é 6, né? Se você minimizar isso, aqui seria um trio de 1, 2, 3. Né? Então, aqui não pode ser 3 nem 4. Então, 6 ou 7. Interessante, porque o 7 também não dá muita liberdade. Porque para você somar 6 em 3 dígitos, você precisa usar o 1, 2, 3. Para você somar o 7, você precisa do 1, 2, 4. Então, o 1 e o 2 sempre vão aparecer aqui nessa seta. O 1 não pode aparecer aqui, o 2 não pode aparecer aqui. São as únicas restrições que temos. E eles estão entre 1, 2, 3 ou 4. Só para explicar um pouco a anotação, eu uso a anotação que o canal Cracking Decryptic também usa, né? Que basicamente esses números aqui no meio da célula, esses maiorzinhos, são todas as opções para essa célula, e o número na quina é uma lógica da caixa. Né? Então, dentro dessa caixa aqui, o 2 está aqui ou aqui, e o 1 está aqui ou aqui. Só para esclarecer. Tá. Vamos ver o que dá para fazer mais. Pensando aí. Cada segmento desse azul ele soma ou até 6 ou até 7. Então também é interessante notar que eles podem estar entre 1, 2, 3, 4. Né? O mesmo caso dessa seta aqui, sendo que 1 e 2 nessa caixa estão aqui, o 2... Opa, é o contrário, né? O 2 não pode estar aqui. Beleza. Eu esqueci de tirar o 2 do... Opa. O 2 e o 1 da marcação central. Tá, beleza. Aqui é a mesma coisa. Opa. 1 ou 2. 2 também não pode estar aqui. Ok. E o que isso significa pra gente?
Bom, aqui, ó, esse dígito é o mesmo desse. A gente também pode pensar assim. E aqui é o dígito baixo, né? 3 ou 4. Ok? Isso dá pra gente um quádruplo de 1, 2, 3, 4 nessa linha. Então, os 4 dígitos 1, 2, 3, 4 tem que estar nessas posições nessa linha. Então aqui não pode ser 3 nem 4. Consequência, aqui não pode ser 6 nem 7. Então, deu pra gente também um par de 6 e 7 aqui nessa linha. Então, os dígitos que faltaram para ser alocados nessa linha foram 8 e 9. Ok. Mas aqui... eu nem tinha visto. Aqui tem o 4. Então, esse aqui tem que ser um 3. Esses aqui são 7. Esse aqui é um 6. Esse aqui é um 4. Então, já dá para fazer uns apontamentos. Aqui não pode ser 4. Aqui não pode ser 3. Nenhum desses pode ser 3, na verdade. Ok. Uhum. Se é 7 a soma, aqui também não é 3. É 1, 2, 4. Então a gente sabe exatamente onde está cada um. O 2 está aqui. Não, na verdade não sabemos. Não sabemos. A gente sabe que aqui virou um par de 1 e 4. Aqui também não pode ter 3, porque soma 7. Mas a gente não sabe nada. O 4. O 4 não pode estar aqui. Então o 4 está aqui. Vou tirar essas marcações de canto. Tá, aqui não pode ser 3. Ok. Ok. Nessa coluna tá faltando o quê? Tá faltando 1, 3, 7, 9, não é isso? O 9 não pode aparecer numa seta, nem o 7 nesse caso, porque somaria com 4. E aqui tem um par de um 2, então aqui é um 3. E aqui é um 7 também. Ok. Um desses é um 3. E esse não é um 7. Então 7 nessa coluna tá nessa caixa. Beleza. O 2. Tem um 2 aqui e um 2 aqui. Então o 2 está aqui. Um par de um 2, então aqui é um 9. Então aqui também não pode ser 9. Aqui dá para saber também quais são esses dígitos. São 3, 5 e 8. E aqui é um 2 ou 9. Perdão, gente, eu tive que pausar aqui para espirrar um pouco. Mas eu descobri que aqui é 5, 6 e 8. Né? Porque... Enfim, só voltando aqui. Aqui nessa coluna estava faltando 3, 5 e 8. Então, dentro da caixa faltou 2 e 9 aqui. Então aqui faltou 5, 6 e 8. Beleza. 7, 1, 2. 1, 2, 4. Certo? Aqui, esse 1 resolve aqui. Aqui é 7, aqui é 1. Não ajuda muita coisa a princípio, né? Aqui soma 7. Poderia ser 3, 4, eu acho. Poderia ser 2, 5. Poderia ser um 6. Não ajuda muita coisa. 4 ali.
Ah, esse 6 aqui é interessante. Aqui não pode ser 8. E nem 5, porque esse 1 impede 1 aqui. Então aqui é 3. E aqui é 3 novamente. Ok. Vamos ver o que está faltando nessa linha. 5, 6, 7, 9. Ok. 5 é possível. É. Acho que não dá para eliminar nenhum a princípio, né? Aqui falta a mesma coisa nessa linha. 5, 6. Não. 3, 5, 6 e 8. Bom, 3 está aqui, com certeza. Aqui não. Mas não ajuda muito isso a princípio. Nem nessa aqui ajuda, porque essa aqui já não poderia ser 3 mesmo, então nem traz uma informação tão nova. Eu não vi isso esse tempo todo. 1 não está aqui, então 1 está aqui, então 4 é aqui e o 2 é aqui. 4 aqui, 1 aqui, beleza. Então agora dá para saber pelas opções que valores podem ser nesses dois, né? Então se fosse 5 mais 1 seria 6, então 5 já não cabe. Se fosse 6 mais 1, 7. Se fosse 8 mais 1, 9. Até aí tá ok. Não pode. Se aqui fosse 8, 1, 9, essa célula aqui seria o quê? Ela é 8 ou 9. Então aqui não pode ser 8, aqui não pode ser 9. 5, 6 poderia. Seria até bom. 6 e 7. Aqui 5, 9. 5, 8, 8, 9. Também não prejudicaria tanto. Bom, tá difícil ver aqui. Mas o 4 salva a gente. O 4 não pode ser nem aqui nem aqui. Então aqui não pode ser 3, 4. Ok. Ainda pode ser 2, 5. Se for nessa ordem aqui. Ou 1, 6, se for nessa ordem aqui. Ok. Bom, só tem duas formas de você somar 5, né, que é 1, 4 ou 2, 3. No caso, esse V aqui ele não pode ter um 3, então ele é do formato 1, 4, e a gente sabe a ordem, porque o 4 não pode estar aqui, então ele é 1, 4. Então já resolve bastante coisa, né? 2, 1, 5 para cá, 1, 2 aqui, ok. 5 já não pode ser mais aqui. Já não podia. Aqui não, 3 não tá aqui. 6, 8. Vamos ver essa linha aqui. 6, 7, 8, 9. Né? 7 não pode estar aqui. Então 7 está num desses dois nessa caixa. 8 e 9 está mais liberado. Ok. Bom, o 4 pode ser aqui, nem aqui e nem aqui. Então o 4 está aqui. Mas lembra que a gente falou, esse aqui soma 5, então esse aqui soma 10. Então ele é 4, 6. E aqui, para somar 5 sem usar o 4, tem que ser 2, 3. Ok. Nessa caixa tem um 3 aqui e aqui tem um 3. Então, nessa coluna aqui, o 3 tem que estar aqui. Em um desses dois.
Só que não pode ser aqui, porque se for seria 3, 1, aqui teria que ser 4. E o 4 já está ali. Então o 3 está aqui. Na caixa 7, o 3 está aqui. Vamos tentar valores para essa seta aqui. Pode ser... Bom, o mínimo seria 3, só que não pode 3 nem 4. Poderia ser 5 por essa célula, tá pensando nessa célula. 5, 6 ou 8. Também não pode ser 7, 9. Só que o 5 implicaria um 4 aqui, não pode. Então não pode ser 5. O 6 implicaria um 5 aqui, é possível. E o 8 implicaria um 7 aqui, só que não pode, por causa da coluna. Então aqui é 5, aqui é 6. 6 não pode ser aqui, 5 não pode ser aqui, então 5 na última linha é aqui. Ok. 7, 8, 9. Esse par de 2, 3 jogou 2 para cá e o 9 para cá. Essa caixa falta o quê? Falta 2, 8, 9, claro. E o 7. A gente não consegue eliminar nada a princípio. Não, aqui nessa linha dá para tirar o 2. E aqui dá para tirar o 7 e o 9. Então 2 só tem um lugar aqui. Que é aqui. Então é mais fácil de achar aqui, ó. Aqui falta o 1, o 4 e o 8. Então o 8 não pode estar aqui. Então o 8 não dá para saber ainda. Aqui é 6, 7 ou 9. Ok. Não pode ser 7, porque o 7 dessa linha tá aqui. Então um dos dois é o 7. Aqui é 6 ou 9. Lembra que a gente falou aqui no início daquela regra que o 6 nunca pode estar conectado nem de maneira ortogonal e nem de maneira diagonal a um 7? Se aqui for 6 ou 7, onde você vai botar o outro de 6 ou 7 nessa caixa? Então, assim, isso implica pra gente que todos os meios de caixa, nenhum deles podem ser 6 ou 7. Então, só sobrou um dígito pra cá, que é o 9. Então, aqui é 6, aqui é 7. Ok, então aqui é 8. Aqui é 6, aqui é 8. Aqui é um par de 7, 9. Aqui não pode ser 1. Aqui não pode ser 4. Nenhum. Então aqui é 8. Então aqui é 4. Aqui é 1. Ok. Ok. 5 daria 6 aqui. Interessante. O 7 tem que estar em um desses dois. Se aqui for 6, onde você coloca o 7 dentro dessa caixa? Não tem como. Então aqui tem que ser o 7. E aqui tem que ser o 6, que estão numa distância segura agora. Então aqui não pode ser 6. Aqui não pode ser 6 nem 7. Ok. Aqui não pode ter 7. Já não podia por causa do 7 aqui. Né? Não. Aqui. Não. Tem alguma coisa errada nessa linha aqui. Só tem 3 células. O 6 aqui. O 6 não pode estar aqui. O 6 está num desses dois.
não pode estar diagonal ao 7. Então, o 6 está aqui e não ali. 8, 9, 3, 5, 8. Esse 7 aqui não vai ser resolvido por 6, né? Teremos 6 nas adjacências. Qual soma pode dar 6 sem usar 2, 3 ou 4? Só um 5. Então sobrou aqui o 7, 8, 9. Aqui não pode ser 7 nem 8. Então é 9. E infelizmente a gente não tem mais nenhuma dica de 7 ou 8 vindo da coluna, não é isso? Não. Ok. Esse 2 aqui no canto, da ordem do 2, 3. Rapaz, é o 3 na quina. É bastante comemorado. É meio que um meme no mundo do Sudoku isso, né? Então, 3 ali na quina. Um 5. Esse 3. Indica que o 3 está aqui. Tá bem complicado, né? Tem um par de 5, 9 aqui, um par de 8, 9 aqui, um par de 5, 8 aqui. Não, mas olha só, o 5, esse 5 aqui, ele tira o 5 daqui. Então aqui é 9, aqui é 8, aqui é o 5. Então aqui é o 8, aqui é o 9 e aqui é o 5. Esse 9 aqui resolve. 9 e 7, 8 e 7. Ok. Então o que que falta? Vamos ver por coluna aqui. Nessa coluna falta 2, 4, 8. Nessa falta o 3, 5, 6. E nessa falta o 7, 9. O 7 já resolve essa aqui. 9, 7. O 6 não pode estar perto desse 7, então o 6 está lá em cima. E esse 5 também não pode estar aqui, então aqui é 3. E aqui é o 5. Aqui também não pode ter 5, né? 8 e 5. Aqui não pode ser 2 nem 8, então aqui é 4. Aqui não pode ser 2 também, então é 8. E aqui finalmente é o 2. E o 4 resolve o 6 e o 4. E assim está resolvido o nosso Sudoku, né? Levei aqui meia hora. E é assim que ele termina. Muito obrigado por assistirem. Um abraço.